Imaginem por um momento que vocês estão navegando pelas águas geladas da Antártida e, de repente, avistam algo que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Um iceberg completamente azul, brilhando como uma safira gigante flutuando no oceano. Não, vocês não estão sonhando e não é efeito de filtro do Instagram. Esses icebergs azuis realmente existem e são tão raros que a maioria das pessoas nunca terá a chance de ver um na vida real. Mas aqui está o que vai deixar vocês de queixo caído. Em 2025, cientistas conseguiram capturar algo absolutamente extraordinário, um iceberg azul girando completamente de cabeça para baixo, revelando segredos que estavam escondidos há milhares de anos. E o mais impressionante? Esse fenômeno pode nos contar uma história sobre o nosso planeta que vai mudar completamente a forma como vocês veem o gelo. Fiquem comigo porque hoje vamos mergulhar no mundo fascinante dos icebergs azuis, essas verdadeiras joias da natureza, que são tão raras quanto diamantes e muito mais misteriosas. Vou contar para vocês como esses gigantes azuis se formam, por que são tão especiais e o que esse incrível giro de iceberg registrado recentemente pode revelar sobre o futuro do nosso planeta. Preparem-se para uma jornada que vai desde as profundezas geladas da Antártida até os laboratórios mais avançados do mundo, porque a ciência por trás desses icebergs azuis é muito mais fascinante do que qualquer filme de ficção científica que vocês já assistiram. Agora, antes de continuarmos, eu preciso fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar por que o gelo comum é transparente ou branco, mas esses icebergs são azuis? A resposta vai surpreender vocês, e tem tudo a ver com uma das leis mais fundamentais da física. Quando olhamos para um cubo de gelo comum, ele parece transparente ou esbranquiçado, certo? Isso acontece porque o gelo normal contém milhões de pequenas bolhas de ar presas em sua estrutura. Essas bolhas funcionam como pequenos espelhos, espalhando a luz em todas as direções e criando aquela aparência branca que conhecemos. Mas os icebergs azuis são completamente diferentes. Eles são formados por um processo tão específico e raro que acontece apenas em condições muito particulares. Imaginem camadas e mais camadas de neve se acumulando por centenas ou até milhares de anos. O peso dessa neve vai comprimindo as camadas inferiores com uma força tão intensa que literalmente expulsa todo o ar do gelo. O resultado? Um gelo tão denso e puro que se torna praticamente cristalino. E aqui está a parte mais incrível. Quando a luz solar atinge esse gelo ultra denso, algo mágico acontece. A luz vermelha, que tem ondas mais longas, é absorvida pelo gelo, enquanto a luz azul, com suas ondas mais curtas, é refletida de volta para os nossos olhos. É exatamente o mesmo princípio que faz o céu parecer azul, mas aplicado ao gelo mais puro que existe na Terra. Pensem nisso. Vocês estão literalmente vendo a mesma física que colore o céu, mas cristalizada em uma forma sólida que pode pesar milhões de toneladas. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais fascinante. Nem todo iceberg azul é igual. A intensidade da cor azul pode variar drasticamente dependendo da idade do gelo, da pressão que ele sofreu durante a formação e até mesmo da quantidade de minerais microscópicos presos em sua estrutura. Alguns icebergs azuis apresentam um azul tão intenso que parecem ter sido pintados por um artista. Outros têm tons mais suaves, quase etéreos. E os mais raros de todos? Esses apresentam veios de azul turquesa que criam padrões únicos, como se fossem obras de arte esculpidas pela própria natureza ao longo de milênios. Agora que vocês entendem por que esses icebergs são azuis, vamos falar sobre como eles se formam. E preparem-se, porque esse processo é tão longo e complexo que faz a construção das pirâmides do Egito parecer um projeto de fim de semana. Tudo começa com a neve. Mas não qualquer neve. Estamos falando da neve que cai na Antártida, onde as temperaturas podem chegar a menos de 80 graus Celsius. Essa neve se acumula ano após ano, década após década.
século após século. Imaginem, enquanto civilizações inteiras nasciam e desapareciam, essa neve continuava se acumulando silenciosamente. Com o passar do tempo, o peso das camadas superiores começa a comprimir as camadas inferiores. É um processo tão gradual que acontece ao longo de milhares de anos. A neve se transforma primeiro em firn, que é como uma neve compactada, depois em gelo granular e, finalmente, em gelo glacial. Mas para formar um iceberg azul, o processo precisa ir muito além. A pressão precisa ser tão intensa que literalmente esmaga todas as bolhas de ar microscópicas que normalmente ficam presas no gelo. Estamos falando de uma pressão equivalente a ter um elefante adulto pisando em cada centímetro quadrado do gelo. E aqui está um detalhe que vai deixar vocês impressionados. O gelo que forma esses icebergs azuis pode ter mais de 100 mil anos. Isso significa que quando vocês olham para um iceberg azul, estão literalmente vendo água que caiu como neve quando os mamutes ainda caminhavam pela Terra. Mas a formação é apenas o começo da história. Para que esse gelo antigo se torne um iceberg, ele precisa fazer uma jornada épica. Primeiro, ele faz parte de uma geleira que se move lentamente em direção ao oceano. Esse movimento pode levar centenas ou milhares de anos, com o gelo se deslocando apenas alguns metros por ano. Quando a geleira finalmente atinge o oceano, acontece um dos espetáculos mais dramáticos da natureza: o desprendimento. Pedaços gigantescos de gelo se separam da geleira principal em um processo chamado de calving. O som é ensurdecedor, como se a própria Terra estivesse gritando. E então, finalmente, nasce um iceberg. Mas nem todos os icebergs são azuis. Na verdade, a grande maioria é branca ou transparente. Para que um iceberg seja azul, ele precisa ter se formado a partir daquele gelo ultra denso e antigo que falamos antes. É por isso que eles são tão raros. Agora vocês devem estar se perguntando: onde exatamente podemos encontrar essas maravilhas azuis? A resposta vai surpreender vocês, porque não é simplesmente uma questão de ir até a Antártida e procurar. A localização dos icebergs azuis segue padrões muito específicos que os cientistas só começaram a entender recentemente. A grande maioria dos icebergs azuis nasce nas geleiras da Antártida Ocidental, especialmente na região da Península Antártica e no Mar de Ross. Essas áreas têm condições únicas que favorecem a formação do gelo ultradenso necessário para criar a cor azul característica. Mas aqui está o que torna tudo mais complicado. Uma vez que se desprendem das geleiras, esses icebergs começam uma jornada imprevisível pelos oceanos austrais. Eles são carregados pelas correntes oceânicas, empurrados pelos ventos e podem viajar milhares de quilômetros antes de derreter completamente. Alguns dos avistamentos mais espetaculares de icebergs azuis aconteceram em lugares completamente inesperados. Em 2017, um iceberg azul gigantesco foi avistado próximo à costa da Argentina, a mais de 2.000 quilômetros de onde provavelmente se formou. Imaginem a surpresa dos pescadores locais ao se depararem com essa joia azul flutuando em águas onde normalmente só vêem icebergs brancos comuns. E aqui está um fato que vai deixar vocês fascinados. Os icebergs azuis tendem a ser mais estáveis e durar mais tempo do que os icebergs comuns. Isso acontece porque o gelo denso que os forma é mais resistente ao derretimento. Enquanto um iceberg comum pode durar algumas semanas ou meses, um iceberg azul pode sobreviver por anos inteiros. Mas encontrar um iceberg azul não é apenas uma questão de sorte. Os cientistas desenvolveram técnicas sofisticadas para rastrear e prever onde esses gigantes azuis podem aparecer. Eles usam imagens de satélite, dados de correntes oceânicas e modelos computacionais complexos para tentar prever a rota desses icebergs. O resultado é um verdadeiro mapa do tesouro moderno, onde X marca o local onde um iceberg azul pode ser encontrado. E quando uma dessas previsões se confirma, é como descobrir um diamante flutuando no oceano.
E agora chegamos ao evento que realmente mudou nossa compreensão sobre os icebergs azuis. O incrível giro capturado em 2025. Preparem-se, porque essa história é tão extraordinária que parece ter saído de um filme de ficção científica. Em março de 2025, uma equipe de pesquisadores estava monitorando um iceberg azul particularmente grande no mar de Weddell quando algo absolutamente inesperado aconteceu. O iceberg, que tinha aproximadamente o tamanho de Manhattan, começou a girar lentamente sobre si mesmo. Agora, vocês podem estar pensando: e daí? Icebergs se movem o tempo todo. Mas esse não era um movimento comum. O iceberg estava literalmente virando de cabeça para baixo, em um processo que os cientistas chamam de rolling, ou tombamento. O que tornava esse evento tão especial era que a parte do iceberg que estava submersa há milhares de anos estava sendo exposta pela primeira vez. Imaginem, gelo que não via a luz do sol desde antes da civilização humana existir estava sendo revelado diante dos olhos dos pesquisadores. E a cor? Vocês não vão acreditar. A parte recém-exposta tinha um azul tão intenso e puro que os cientistas inicialmente pensaram que havia algo errado com seus equipamentos de filmagem. Era como se alguém tivesse pegado o azul mais perfeito do céu e o tivesse cristalizado em gelo sólido. Mas o mais impressionante não era apenas a beleza visual. Esse giro revelou informações científicas que os pesquisadores estavam tentando obter há décadas. O gelo recém-exposto continha bolhas de ar antigas, que funcionavam como cápsulas do tempo, preservando amostras da atmosfera terrestre de milhares de anos atrás. Os cientistas conseguiram coletar amostras desse gelo antigo e descobriram dados sobre as concentrações de gases atmosféricos, temperatura e até mesmo sobre eventos vulcânicos que aconteceram há milênios. Era como ter acesso a um arquivo histórico natural do planeta Terra. E aqui está o que mais impressionou os pesquisadores. O padrão de cristalização do gelo revelou que esse iceberg específico havia se formado durante um período de mudanças climáticas significativas, que aconteceu há cerca de 15 mil anos. Isso forneceu pistas valiosas sobre como o planeta responde a mudanças climáticas naturais. O evento foi tão significativo que mudou protocolos de pesquisa em todo o mundo. Agora, sempre que um iceberg azul é detectado, equipes especializadas são mobilizadas para monitorar qualquer sinal de que ele possa estar prestes a girar. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo na ciência por trás desses icebergs azuis, porque há aspectos que vão muito além da simples explicação sobre absorção e reflexão da luz. A verdade é que cada iceberg azul é como um laboratório natural que nos conta histórias fascinantes sobre nosso planeta. Quando os cientistas analisam amostras de gelo azul, eles descobrem muito mais do que apenas água congelada. Esses icebergs contêm micro-organismos que ficaram dormentes por milhares de anos, preservados perfeitamente no gelo. Quando o gelo derrete, esses organismos podem voltar à vida, oferecendo insights únicos sobre a evolução da vida na Terra. Além disso, a estrutura cristalina do gelo azul é diferente de qualquer outro tipo de gelo encontrado na natureza. Os cristais são organizados de uma forma tão perfeita que criam propriedades ópticas únicas. Alguns icebergs azuis podem atuar como lentes naturais, concentrando a luz solar de maneiras que criam efeitos visuais espetaculares. E aqui está algo que vai surpreender vocês. A cor azul de um iceberg pode mudar ao longo do tempo. Conforme o iceberg derrete e sua estrutura interna é exposta a diferentes condições, a intensidade e o tom do azul podem variar. Alguns icebergs começam com um azul profundo e gradualmente se tornam mais claros, enquanto outros fazem o caminho inverso. Os pesquisadores também descobriram que os icebergs azuis têm propriedades acústicas únicas. Quando ondas sonoras passam através deles, criam ecos e reverberações que são diferentes de qualquer outro tipo de gelo. Isso permitiu aos cientistas desenvolver técnicas de sonar especializadas
para detectar icebergs azuis a grandes distâncias. Mas talvez a descoberta mais fascinante seja que os icebergs azuis podem influenciar o clima local de maneiras que os cientistas estão apenas começando a entender. Sua capacidade de refletir luz de forma diferente dos icebergs comuns pode afetar a temperatura da água ao redor, criando microclimas únicos que influenciam a vida marinha local. E agora chegamos a uma parte crucial da nossa conversa. O que os icebergs azuis nos dizem sobre as mudanças climáticas e o futuro do nosso planeta? Preparem-se, porque as descobertas recentes são tanto fascinantes quanto preocupantes. Os icebergs azuis funcionam como indicadores naturais das mudanças que estão acontecendo na Antártida. Como eles se formam ao longo de milhares de anos. Qualquer mudança na frequência ou no tamanho desses icebergs pode nos dar pistas sobre mudanças climáticas de longo prazo. E aqui está um dado alarmante. Nos últimos 20 anos, os cientistas observaram um aumento significativo no número de icebergs azuis se desprendendo das geleiras antárticas. Isso pode indicar que as geleiras estão se movendo mais rapidamente em direção ao oceano, possivelmente devido ao aquecimento global. Mas há também uma ironia fascinante nessa situação. Conforme mais icebergs azuis se formam e se desprendem, eles podem ter um efeito de resfriamento temporário nos oceanos ao redor da Antártida. O gelo ultradenso desses icebergs derrete mais lentamente, liberando água gelada nos oceanos por períodos mais longos. Os pesquisadores estão usando os icebergs azuis como uma espécie de termômetro natural para medir mudanças na temperatura dos oceanos austrais. A forma como esses icebergs derretem e se comportam pode fornecer dados precisos sobre as condições oceânicas que são difíceis de obter de outras maneiras. E aqui está uma descoberta que pode mudar nossa compreensão sobre o futuro. O gelo dos icebergs azuis contém informações sobre períodos de mudanças climáticas naturais que aconteceram no passado. Estudando essas cápsulas do tempo geladas, os cientistas podem entender melhor como o planeta respondeu a mudanças climáticas anteriores. Isso é crucial porque pode nos ajudar a prever como a Terra vai responder às mudanças climáticas atuais. Os icebergs azuis estão literalmente nos dando um manual de instruções sobre como nosso planeta lida com mudanças de temperatura e composição atmosférica. Mas como exatamente os cientistas estudam esses gigantes azuis? A resposta envolve algumas das expedições mais desafiadoras e emocionantes do mundo científico moderno. Imaginem navegar pelas águas mais perigosas do planeta, enfrentando tempestades antárticas e temperaturas que podem congelar equipamentos em questão de minutos, tudo para estudar esses fenômenos raros. As expedições para estudar icebergs azuis são planejadas com a precisão de missões espaciais. Equipes multidisciplinares incluem glaciologistas, oceanógrafos, biólogos marinhos e até mesmo especialistas em mergulho em águas geladas. Cada expedição pode custar milhões de dólares e levar anos para ser organizada. E aqui está algo que vai impressionar vocês. Alguns pesquisadores se tornaram verdadeiros caçadores de icebergs azuis, especializando-se em localizar e estudar esses fenômenos raros. Eles desenvolveram técnicas únicas, como usar drones especializados que podem voar em condições antárticas extremas para mapear icebergs de todos os ângulos. Uma das técnicas mais fascinantes é o mergulho sob os icebergs azuis. Mergulhadores especializados usando equipamentos de proteção térmica avançados descem nas águas geladas para estudar a parte submersa desses gigantes. Eles descobriram que a parte submersa dos icebergs azuis é ainda mais espetacular que a parte visível, com formações cristalinas que criam verdadeiras catedrais de gelo subaquáticas. Mas talvez a tecnologia mais impressionante seja o uso de robôs submarinos autônomos que podem navegar ao redor e até mesmo através de túneis naturais nos icebergs azuis. Esses robôs coletam dados sobre temperatura, salinidade e composição química da água,
além de capturar imagens em alta definição do interior desses gigantes gelados. Os dados coletados nessas expedições estão revolucionando nossa compreensão não apenas sobre os icebergs azuis, mas sobre todo o sistema climático antártico. Cada expedição traz descobertas que mudam teorias científicas estabelecidas há décadas. E agora, vamos falar sobre o futuro. O que podemos esperar dos icebergs azuis nas próximas décadas? As previsões dos cientistas são tanto fascinantes quanto preocupantes, e vão muito além do que vocês podem imaginar. Com base nos modelos climáticos atuais, os pesquisadores preveem que veremos mudanças significativas na formação e comportamento dos icebergs azuis nos próximos 50 anos. Algumas dessas mudanças podem ser positivas para a pesquisa científica, enquanto outras representam desafios sérios. Por um lado, o aquecimento global pode acelerar o processo de desprendimento de icebergs das geleiras antárticas, o que significa que poderemos ver mais icebergs azuis nos oceanos. Isso daria aos cientistas mais oportunidades de estudar esses fenômenos raros e coletar dados valiosos sobre o clima passado da Terra. Por outro lado, o mesmo aquecimento que cria mais icebergs também pode fazer com que eles derretam mais rapidamente, uma vez que estão no oceano. Isso significa que a janela de oportunidade para estudá-los pode estar se fechando. Mas aqui está uma possibilidade fascinante que os cientistas estão explorando: usar os icebergs azuis como uma fonte de água doce para regiões áridas do mundo. O gelo ultra puro desses icebergs poderia, teoricamente, ser transportado para áreas que sofrem com escassez de água. É uma ideia ambiciosa que ainda enfrenta enormes desafios técnicos e ambientais, mas que mostra como esses gigantes azuis podem ter aplicações práticas no futuro. Os avanços tecnológicos também estão abrindo novas possibilidades para o estudo dos icebergs azuis. Satélites mais avançados, inteligência artificial para análise de dados e sensores miniaturizados estão permitindo aos cientistas monitorar esses icebergs com uma precisão sem precedentes. E aqui está algo que pode surpreender vocês. Alguns pesquisadores estão propondo criar fazendas de icebergs azuis, artificiais, onde condições específicas seriam criadas para acelerar a formação do gelo ultra denso necessário. É uma ideia que ainda está em estágios muito iniciais, mas que mostra como a ciência está sempre buscando maneiras inovadoras de entender e até mesmo replicar os fenômenos naturais mais raros. E assim, chegamos ao final desta jornada fascinante pelo mundo dos icebergs azuis. Essas verdadeiras joias da natureza que continuam a surpreender e ensinar os cientistas sobre nosso planeta. Vamos recapitular as descobertas mais impressionantes que exploramos hoje. Primeiro, aprendemos que a cor azul desses icebergs não é apenas uma questão de beleza, mas resultado de um processo físico complexo que envolve milhares de anos de compressão e a formação de gelo ultra denso que absorve luz vermelha e reflete luz azul. Descobrimos que esses icebergs são formados ao longo de períodos que podem superar 100 mil anos, carregando em sua estrutura informações preciosas sobre a história climática da Terra. Cada iceberg azul é literalmente uma cápsula do tempo flutuante. Exploramos o extraordinário evento de 2025, quando cientistas capturaram o giro completo de um iceberg azul, revelando gelo antigo que não via a luz do Sol há milênios e fornecendo dados únicos sobre mudanças climáticas passadas. Vimos como esses gigantes azuis estão distribuídos principalmente ao redor da Antártida, mas podem viajar milhares de quilômetros pelos oceanos austrais, criando oportunidades únicas de estudo e descoberta. Entendemos que os icebergs azuis funcionam como indicadores naturais das mudanças climáticas, oferecendo insights valiosos sobre como nosso planeta responde a variações de temperatura e composição atmosférica. E, finalmente, exploramos as expedições científicas desafiadoras que permitem o estudo desses fenômenos raros, bem como as possibilidades futuras que a tecnologia avançada pode oferecer para nossa compreensão desses gigantes gelados.
Os icebergs azuis nos lembram que nosso planeta ainda guarda mistérios extraordinários e que a ciência continua a nos surpreender com descobertas que mudam nossa compreensão sobre o mundo em que vivemos. Se vocês gostaram desta jornada pelos segredos dos icebergs azuis, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas explorações científicas. Obrigado por me acompanharem nesta aventura gelada e até a próxima descoberta.